Olá pessoal, estamos na nossa nona parte de economia. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Iremos tratar neste áudio resumo das políticas comerciais. Depois de termos já explicado keynesianismo, neoliberalismo, vários conceitos da economia, né, como inflação, como movimentos das políticas monetária, política fiscal e diversas outras coisas. Agora nós podemos ter alguma mínima noção para falarmos agora das políticas comerciais, do comércio interno, internacional e do comércio externo, sendo que existem diferenças entre esses três. O comércio interno, como já tratamos em diversos pedaços dos nossos últimos áudios resumos, trata principalmente da produção, da venda, distribuição, utilizando lá os fatores de produção, a terra, trabalho e capital. Tem autores que até colocam como fatores de produção também a tecnologia, né? Mas classicamente analisado pelos economistas clássicos, pelos marxistas e até mesmo pelo Keynes, é terra, trabalho e capital. Terra, trabalho e capital, que vão fechar ali o mercado interno, o comércio interno, né? Claro, cada país vai ter as suas características de comércio interno. Tem países que são extremamente voltados todas as suas atividades ao comércio internacional. Esses enriqueceram muito mais. É o caso dos tigres asiáticos, do Japão, lá no início, no final do século XIX, na era Meiji, e depois início do século XX, e após a Segunda Guerra Mundial, também até o ano 2000, quando começa a ter uma crise financeira, uma crise de desenvolvimento tecnológico no Japão. Estava vendo até um documentário dizendo que o governo japonês conseguiu, em 2025, acabar com o uso de disquetes. Eles usavam disquetes ao atraso que estava o setor público japonês. A dívida pública dos japoneses é uma das mais altas do mundo, mais alta do que a americana. Só que é financiada pelos investidores japoneses. Eles conseguem financiar porque a renda é alta, apesar de já ter caído muito a renda do japonês. Se for ver, se eu não me engano, está próximo ali de 47 mil dólares anuais para cada pessoa, sendo que a média ali dos países de ponta, como a Alemanha, como o próprio Estados Unidos, Grã-Bretanha, a média é de 60 mil dólares. A França é um pouco abaixo da média ali, pode até falar que é um pouco abaixo ali, uns 50 mil dólares, né? Muito, muito acima do Brasil, que gira em torno de 14, 15, 16 mil dólares anuais para cada habitante. Mas eles se desenvolveram ali no comércio mais de exportação. Depois vieram os tigres asiáticos e a China, por fim, alcançando esse poderio que hoje é perceptível na China, porque tem vantagens, principalmente nos fatores de produção, que é o capital. Temos o comércio internacional, que é um conluio, um conjunto de regras, organismos, onde o principal dele é a OMC, Organização Mundial de Comércio, que já está capenga, né? Porque a sua segunda instância está parada há muito, muito tempo, desde o primeiro governo Trump. Já está parado as decisões, mas ainda assim tem uma forma de decidir, mas demora um tempo. A OMC, ela não faz parte da ONU, tem que se lembrar disso. E dentro deste comércio internacional tem a chamada divisão do trabalho, que é o encaixe do país na divisão da renda mundial. Qual é a especialidade, qual é a renda daquele país, qual é o nível de conhecimento, de produção de tecnologia, né? Porque hoje
No comércio internacional, o que é realmente importante, o que faz um país ser rico e desenvolvido é a sua tecnologia, a sua capacidade de produzir conhecimento. Nem é exatamente a distribuição de renda. Claro que tem que ter uma média ali, né? Porque se formos ver, né, a questão da distribuição de renda, pegarmos alguns países como a Alemanha, a própria França, possuem uma distribuição de renda muito melhor do que a distribuição de renda dos Estados Unidos. Porém, a produção de conhecimento dos Estados Unidos é muito grande. Ainda mais porque a população também é maior do que a alemã e do que a francesa, que é da Grã-Bretanha, das 4 nações da Grã-Bretanha. A Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Mas é muito menor a população americana em relação à da Índia e da China, principalmente da China, que tem agora um contingente de cientistas e capacidade de produção de tecnologia e conhecimento gigantesca, que pode facilmente ultrapassar os Estados Unidos. E provavelmente o que está acontecendo hoje no mundo, o tarifaço, deve ter relação com essa desigualdade do fator de produção que os chineses têm, que é o trabalho. O trabalho, nem é o capital, né? Mas é o trabalho. A força de trabalho é chinesa, gigantesca. Então nós temos comércio interno, comércio internacional, as regras, o conjunto, e do ponto de vista do país, o comércio exterior. O referencial é um país e suas relações comerciais com o resto do mundo. Nós temos, como já dissemos, um país onde a participação no comércio exterior é muito grande e países onde a participação no comércio exterior são muito pequenas. Se pegarmos países como o Brasil e a China, a participação no crescimento econômico, na economia em geral, do comércio exterior da China é muito maior do que o percentual relativo no Brasil. A participação da China é gigantesca no comércio exterior. A do Brasil não é tão grande assim. Até mesmo se pegarmos países onde tem metade da população brasileira, como o Vietnã. O Vietnã tem 110 milhões de habitantes, praticamente um pouquinho a mais do que a metade brasileira, mas lá está produzindo grande quantidade de celulares, quantidades de carros, etc., de produtos com valor agregado. E dentro deste país, o percentual dedicado à exportação é muito maior do que o percentual que o Brasil dedica à exportação. E a renda, obviamente, cresce muito mais nesses países do que no Brasil, onde o comércio exterior é muito menor. Então, nós temos esses 3 pontos de vista: o comércio interno, comércio exterior e o ponto de vista do comércio internacional, que a gente tem uma visão por cima, sem ter a referência, o país que a gente esteja analisando. E aí que nós vamos entrar nas chamadas teorias do comércio, das relações de troca entre os países, né, que vamos tratar aqui. Começando pelo mercantilismo, depois passamos pelas teorias das vantagens, tanto a teoria das vantagens absolutas quanto das vantagens comparativas. Aí traremos Adam Smith e David Ricardo. A teoria da dotação dos fatores, dos suecos Eli Hexer e Bertil Hollen. E também as novas teorias, né? A teoria do viés desenvolvimentista, as teorias voltadas à plataforma de exportação, que são muito mais modernas, são as que realmente foram aplicadas ali pelos tigres asiáticos e, por último, pela China, que causou um impacto geopolítico gigantesco no mundo. Começando pelo mercantilismo. O mercantilismo, ele começa ali por volta de 1400, vai passar por todo o século XIII, século XIV, 1500,
século XV, 1600, e nós temos a grande questão de que o país rico é o país que tem metais preciosos. Metais preciosos é a medida que faz com que um país seja rico ou não. A tecnologia, ela é apenas um meio para se buscar os metais preciosos. Tanto é que dentro deste mundo, Portugal foi o grande pioneiro das navegações, tinha as tecnologias mais avançadas em questão de navegação ali da Europa e conseguiu fazer as caravelas, grandes evoluções para aquela época ali do ponto de vista da Europa, e conseguiu até de 1400 até 1580, quando a Espanha domina Portugal, conseguiu fazer com que Portugal, Coimbra, Lisboa, se tornassem as mais ricas cidades da Europa. O desenvolvimento português foi exuberante naquele momento, porque apesar de não ter conseguido ouro de imediato, ele saiu na frente. E os espanhóis só vão conseguir acesso direto ao ouro que tinha nas Américas, ali dos astecas, maias e incas, principalmente dos astecas e incas. Os maias já tinham desaparecido, mas tinham deixado muito ouro nas suas cidades abandonadas. Só vão conseguir arrecadar este ouro, os espanhóis, por volta de 1530, 1540, e este ouro só vai fazer a grande diferença, enriquecer a Espanha, fazer a Espanha se tornar muito mais rica do que Portugal, ali 1540, 1550, 60. E durante esse tempo, com a tecnologia das navegações, no mercantilismo, os portugueses tiveram a vantagem, conseguiram fazer grande volume de comércio, principalmente para ter uma balança comercial favorável com os indianos, lá circundando toda a África, né? Tem o périplo africano lá, que eles dizem, né? O Vasco da Gama chegou na Índia, né? Até o Pedro Álvares Cabral também, né? Ele estava indo para a Índia, de verdade, aí ele deu uma passada aqui para oficializar as suas descobertas, né? Tem essa história de que Portugal já tinha conhecimento dessas descobertas, mas como o tratado anterior ao Tratado de Tordesilhas deixava tudo para a Espanha, então ele não declarou. Esperou que mudasse para o Tratado de Tordesilhas para, enfim, Pedro Álvares Cabral vir aqui, descobrir, conversar com os índios, mostrar algumas coisas e depois partir lá para saquear a Índia. Saquear mesmo. Era bomba, porrada, matança, tudo que acontecia lá em Goa, nos território indiano, e também em Macau, no território da China. Então saqueava tudo, voltava, entregava lá para os portugueses, e as cidades portuguesas tiveram seu esplendor ali. Mas a Espanha, tendo acesso a intermináveis carregamentos de ouro ali dos astecas e dos incas, depois que eles cometeram os genocídios que a Espanha realizou nas Américas, aí a balança comercial, a riqueza da Espanha se tornou muito mais exuberante. E com a unificação, domínio da Espanha em relação a Portugal em 1580, Dom Sebastião desaparece nas guerras das guerras da África, deixa de Dom Henrique, que era o seu tio idoso. O tio idoso fica mais 2 anos, ele não tem filhos, e Dom Felipe da Espanha vai lá e toma conta de Portugal, de 1580 até 1640. 1640 os portugueses já tinham perdido tudo, né? A grande marinha portuguesa que tinha sido construída desde o périplo africano, 1415, até 1580, era a maior marinha da Europa, se não a maior do mundo. Tinha possessões no Oriente Médio, possessões na Ásia, nas Américas,
tinha um grande império gigantesco. Em 1580, quando faz parte do Império Espanhol, a Espanha toma conta de Portugal, todos aqueles recursos passam a ser drenados para a Espanha. Eles pegam todos aqueles navios e tentam invadir a Grã-Bretanha. Aí eles fracassam miseravelmente na chamada Invencível Armada, que deu um vendaval, destruiu grande parte, depois os britânicos foram destruir o resto. E os espanhóis acabaram perdendo grande parte dos navios portugueses. Além de que várias das possessões de Portugal foram também perdidas para vários dos seus adversários. Para adversários da Espanha, como a Holanda, que chegou a invadir aqui parte do Brasil, e depois invasões de adversários da Espanha nas possessões portuguesas no Oriente Médio. Enfim, perdeu tudo, né? O sistema financeiro que se ensaiava ter em Portugal também é debelado, é destruído, e tudo que se taxava em Portugal era para enviar para Madrid. Até que os portugueses não aguentaram, financiados pelos britânicos em 1640, se revoltam e expulsam os espanhóis de Portugal. Só que ficam com uma dívida gigantesca com a Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha vai dominar a política portuguesa desde então. E quando os portugueses, nessa segunda independência, em 1640, da Espanha, descobrem ouro no Brasil, as relações comerciais com a Grã-Bretanha já estavam num viés, numa teia de dependência gigantesca, que Portugal não conseguia mais sair. E o ouro brasileiro, já ali no estado de Minas Gerais, descoberto, todo o ouro brasileiro acaba só passando por Portugal para terminar na Espanha por causa da teoria das vantagens absolutas. Aí já saímos do mercantilismo, explicado aqui. E agora a gente vai para a teoria das vantagens absolutas. Veja bem, falamos aqui do metalismo, do mercantilismo, né, que tinha o metalismo, a balança comercial favorável, a tecnologia era apenas um meio para se chegar a esses objetivos. E que, se fosse nos dias atuais, onde a tecnologia é um fim em si, e que não necessariamente haja necessidade de balança comercial favorável, Portugal teria as características muito melhores para se desenvolver do que naquela época. Então, para a conclusão que Portugal saiu na frente, teve seu tempo seu tempo áureo, que foi ali 1400 até 1500, os 2 séculos principais de desenvolvimento e chegada ao topo do mundo de Portugal, e a sua derrocada total, quando permitiu com que passasse a ser parte da administração da Espanha. A Espanha pôs as mãos nos recursos que tinham sido montados e acabou com tudo, destruiu. E quando Portugal se libertou novamente, dali em diante nunca mais conseguiu chegar próximo do topo do mundo. É claro que, se formos ver as características geopolíticas, principalmente as sociais de Portugal, né, a produtividade do português chega a 35, 34 mil dólares anuais para cada pessoa, é muito maior do que a brasileira, né? Claro, está longe ali de 60 dólares, que é a medida próxima ali da Alemanha, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, ou de 55, 52 da França, mas ainda assim é muito maior. Está ali próximo também da Espanha, também é 30 e poucos também, mas não tem indústria, não tem mais nada, só grande parte é turismo, enfim, o seu tempo áureo já se foi. Mas quando se retorna, nós temos agora uma nova forma de comércio, onde grande parte dos metais preciosos deixaram de ser
deixaram de ser objetos de acúmulo dos governos, e sim formas de pagamento aos industriais, porque estava tendo a revolução industrial, ela estava em jogo, e o comércio internacional transformou-se, não é mais o metalismo, não é o colonialismo, não é a balança, quer dizer, a balança comercial favorável sim, mas o ouro, o ouro passa a não ser mais o objetivo, mas também o meio de se pagar formas. E o ouro que saiu do Brasil passou por Portugal e chegou na Grã-Bretanha. Por quê? Porque havia acordos onde se baseava nas ideias de Adam Smith que a eficiência na produção do bem é o que vale. Aquele bem que é realmente aquela nação eficiente, ela tem que se concentrar e abandonar todos os outros. E fazer comércio com o que lhe falta. Então, no Tratado de Panos e Vinhos, a manufatura que estava nascendo na Grã-Bretanha, que era sobretudo na Inglaterra, que era produção de têxteis, de roupas, sacos de algodão, tudo isso, ela estava em pleno vapor, empregando muita gente, aumentando a renda da população, fazendo uma revolução ali na Grã-Bretanha, e este pano tinha que ser comprado por alguém. Então, Portugal passou a importar este pano e a exportar vinho para os britânicos, né? A qualidade do vinho português passou a ser declarado ali quando eles se tornaram vendedores especiais para os bretões, como se diz, os portugueses se referem à Grã-Bretanha, os bretões. E aí passou-se a ter essa troca que, por mais que parecia à luz da época dos negociadores de Portugal e da Inglaterra, a luz daquela época parecia justa, ela escondia um grande problema, que são as questões relativas, pois a renda da grande parte da população aumentava onde tinha indústria. Aonde tinha apenas agricultura, a renda só aumentava do grande latifundiário ou do grande produtor de vinho ali, sendo que já naquela época as terras já não eram propriedades coletivas, não existia o socialismo, né? Nem sequer a ideia do socialismo ainda tinha surgido, né? Com o Karl Marx, que só vai aparecer ali em 1880, estudando o capitalismo e a sua evolução. Mas havia esse grande problema ali, que as trocas começaram a deteriorar o nível de renda de Portugal e melhorar e aumentar o nível de renda da Grã-Bretanha. Tanto é que o pagamento era em ouro e grande parte do ouro foi parar lá. Mas era isso que se tinha. Claro, existiu alguns dos súbitos, né, os lampejos de inteligência dos economistas da época e de alguns grandes, mas a política tinha certos domínios, manipulações, né? O rei Dom José, se eu não me engano, tendo observado esse decréscimo da renda nacional de Portugal, com essa combinação, viu que era necessário industrializar Portugal. E ele, sob ele passou a Marquês de Pombal a fazer esse empreendimento econômico industrial. E Marquês de Pombal ele passou a tentar até mesmo iniciar indústrias, manufaturas de pano, tanto nas suas colônias quanto próprio na metrópole. O Brasil podia ter iniciado produção de bens manufaturados, né, alguma parte das transformações de roupas, etc. Só que aí Dom José morreu, Dona Maria sumiu, ela era muito mais próxima dos ingleses, os ingleses deram um jeito de afastar Marquês de Pombal e colocar aqueles que proibiram a manufatura, inclusive no Brasil. Proibiram o Brasil, não podia, as colônias
né, Brasil, Angola, Moçambique, não podia produzir indústria. E abandonou-se também o objetivo de industrializar Portugal. Então foi apenas uma época que, para o azar, também teve o grande terremoto em Lisboa, que destruiu grande parte do país, e que naquela época podia ter se aproveitado e iniciado uma industrialização para substituir os danos, mas não havia renda. E ao perceber isso, continuou o trabalho de solapar a renda geral de Portugal e transferi-la para a Grã-Bretanha, que era industrializada. E aí, nessa teoria das vantagens absolutas, ela vai explicar então esse tratado de panos e vinhos, né, no máximo de um produto, só que o grande problema é que ela só foca num fator de produção. Ela só foca principalmente a mão de obra, só considera a mão de obra, né? Ela não considera nem a terra, nem o capital, né? E claro, o capital ali escondido vai passar de um país para o outro. E nós temos, claro, na mesma época, a teoria das vantagens relativas, que é do David Ricardo, né? O Adam Smith já tinha passado das vantagens absolutas, aonde um país concentra a sua produção, aonde ele tem vantagem absoluta, e passa a importar tudo que ele não tem essa vantagem. Agora, quando você tem produções de vários bens, tem que se pensar na teoria das vantagens relativas, que vai tentar resolver o grande problema das vantagens absolutas. Vai tentar analisar o mercado através da questão da terra, trabalho e capital, colocando mais de um produto na mesa de negociações. E aí que nós temos a grande ideia de que, mesmo que um país seja melhor em tudo, na produção de tudo, existe alguma coisa relativa que ele é melhor ainda. E ele tem que abandonar aquilo que ele não é tão eficiente, permitindo com que o outro possa produzir e se especializar naquilo e poder fazer com que haja as relações de troca entre esses países. O país, então, vamos dizer que ele tenha o país A e o país B. Na troca desses dois, nós temos milho e soja. Se o país A ele é melhor em milho e também melhor em soja, vai ter um dos dois que ele produz muito mais, que aí eles vão fazer o cálculo chamado custo de oportunidade. Fazendo o custo de oportunidade, o país A vai saber qual dos dois, aonde ele é melhor em relação ao B, qual dos dois ele é melhor em relação a si mesmo, em si mesmo. Qual que ele produz com mais eficiência, se é milho ou é soja, em relação ao seu próprio mercado, ao seu próprio país, a sua própria produção. Qual que ele tem mais capacidade de produção? É milho ou soja, o país A. Aí, ao saber qual que ele é melhor em produção, ele vai abandonar o outro. Para saber, é só fazer a conta, né? Pegar aquilo que ele vai colocar a produzir, dividir por aquilo que ele deixaria de produzir. E aí ele vai ter um percentual, vai ter uma capacidade de saber o quanto que ele deixa de produzir para se concentrar naquele. Ou seja, como a gente falou aqui do país A, ele produz milho, produz soja. Vamos dizer que o custo para a produção de milho sejam 2 dólares. Libras, porque nós estamos falando da Grã-Bretanha, na época a moeda mundial era a libra. E aí nós estamos falando 2 libras para produzir um saco de milho. E para produzir um saco de soja, 5 libras. Esse é o país A. O país A ele produz muito mais milho e produz muito mais soja do que o país B. Nessa teoria das vantagens relativas,
Aí nós vamos pegar para saber o custo de oportunidade para produzir apenas milho. Nós vamos pegar o custo de milho dividido pelo custo da soja. 2 libras dividida por 5 libras vai dar 0,4. E para sabermos qual é o custo de produzir apenas soja, qual é o custo para produzir apenas soja, o que se abre mão de produzir milho, então você vai fazer 5 libras sobre 2 libras, ou seja, 5 que é o custo para produzir a soja sobre 2, que vai ser 2,5. Então nós temos 0,4, 2,5. Isso quer dizer o quê? 0,4 quer dizer o seguinte: para cada soja que ele produz, ele deixa de produzir 0,4 milhos. E 2,5, que é o custo de oportunidade da soja, isso quer dizer que para cada milho que se produz, ele deixa de produzir 2,5 sojas. Então ele deixa de produzir muito mais soja para produzir apenas milho do que o contrário. Então é muito mais vantajoso produzir apenas soja. Então ele deixa de produzir milho para que o outro país produza milho. E ele vai se concentrar em soja, porque é muito mais produtivo, ele abre muito menos mão do que o milho, e ele concentrando neste produto, ele vai ter vantagem. Então é mais ou menos assim que funciona essa ideia da teoria das vantagens relativas do David Ricardo. Você vai pegar o país, ele vai fazer o custo de oportunidade para a produção de bem, vai ver qual aquele que ele abre mão. Quanto mais ele abre mão, quer dizer que o custo é muito grande, então ele não tem que abrir mão. No caso aqui, entre o custo de oportunidade para produzir apenas soja, ele abre mão de 0,4 milho. Para produzir apenas milho, ele abre mão de 2,5 soja. Então ele não tem que abrir mão de 2,5 soja, ele tem que produzir soja. Ele tem que produzir especificamente soja. Então ele vai abrir pouca mão, poucos recursos de milho. Aí, comparativamente ao outro país, ele vai produzir milho, o outro país, enquanto este país que é mais produtivo nos dois, ele vai abrir a oportunidade para que o outro produza aquilo que ele não vai produzir. Então nós temos uma relação de troca que vai ser baseada nisso. Ele vai se basear, então, pegando aqui valores do país B. Se o país B produz 1 libra para milho e 2 libras para soja, fazendo as contas, ele vai, isoladamente, ele vai ter um custo de oportunidade de 2. Abrir mão de 2 sojas para poder produzir só milho e abrir mão de 0,5 milho para produzir só soja. Só que nas relações entre os dois países, o A e o B, o país A, ele possui uma capacidade de produção muito maior em soja, abrindo a oportunidade do país B apenas se especializar em milho. É uma conversa de louco, mas é possível entender então que o país dominante, aquele que produz a grande parte dos produtos com mais produtividade, ele vai determinar o que ele vai produzir, o que ele vai concentrar. E o país que não tem essa vantagem, ele vai decidir o que ele vai produzir baseado no que o país dominante não produz. Essa é a teoria das vantagens relativas. Agora, nós temos também a teoria da dotação do fator de produção. Nós temos os fatores básicos de produção: terra, capital e mão de obra. E essa teoria dos suecos, Hexer e Bertil Ohlin, não sei se é exatamente assim que se pronuncia,
ela vai dizer que cada país vai se especializar no seu fator de terra, no seu fator de produção dominante. Como, por exemplo, o Brasil, o seu fator predominante é terra. Vai se especializar na produção de bens que são retirados de terra, ou seja, a agroindústria. A agroindústria vai ser a sua vantagem em relação a todo o resto do mundo. E o capital, o país que vai entrar com o capital são os que têm mais recursos monetários. Japão, Estados Unidos, Alemanha, França, Grã-Bretanha. E quem tem mais mão de obra, como a China, vai ter a sua vantagem como força de trabalho. A grande questão aqui é compreender o processo na China, porque por mais que a gente fale que o Brasil tem vantagens nas suas terras, pode produzir muito mais bens de terras, e a China tem a sua vantagem na mão de obra, porque desde 1980, quando os dois colocaram as suas vantagens no comércio exterior, porque a China acessou e produz grandes tecnologias, tendo oferecido mão de obra, e porque o Brasil, tendo oferecido terra, não produz grandes tecnologias. Ficou para trás em toda a corrida tecnológica mundial, desde a inteligência artificial, desde a conquista do espaço e diversas outras. E aí que entra a possibilidade de você entender que a China passou por um processo que ela inverteu o que ela acreditava ser a desvantagem. Na época ali de Mao Tse Tung, a crença que era uma desvantagem ter muita gente. A China tinha uma população gigantesca de 1 bilhão, já tinha 1 bilhão naquela época ali de 1980. Tinha 1 bilhão de pessoas, né, ou próximo disso, e a interpretação que se tinha em toda a grande política mundial, principalmente dos governantes chineses, é que isso era um grande problema. Tanto é que foi instituída a política do filho único. As famílias chinesas só poderiam ter um único filho. Aí gerou um grande problema, principalmente em relação às meninas, um preconceito, porque as meninas passaram a ser não desejadas. Mas mesmo assim não parou o crescimento populacional, mas reduziu drasticamente ali a grande tração de crescimento. Quando o Mao Tse Tung morreu, entrou o Deng Xiaoping, que é o grande reformador da China. Ele passou a dizer que sim, continuaria marxista, continuaria sendo comunista, mas abriu ao capital, abriu a possibilidade das grandes empresas utilizarem a mão de obra chinesa com as ilhas de prosperidade. Deng Xiaoping, ele inclusive fez um tour pelos Estados Unidos, depois ele chegou até vir no Brasil. Grande parte dos estudiosos chineses estudaram a Zona Franca de Manaus, que era um sucesso para a época. O problema é que continuou e hoje já não é mais um sucesso, mas na época era um sucesso, né, ter construído no meio da Amazônia uma grande cidade, uma capital que não desmatou muito em sua volta, mas produziu muitos bens. A Zona Franca de Manaus, ter estudado aquilo. E o processo de industrialização brasileira também foi estudado, porque o Brasil não absorveu tecnologia e tentou-se fazer um novo modelo que provou-se grande de sucesso hoje na China, que foi levar as empresas, principalmente americanas e europeias, à China, mostrando que ali tinha um valor de mão de obra, mas era obrigatório que eles tinham que ter um sócio chinês, alguém que eles associassem para produzir uma marca chinesa dentro do mercado interno, ou então se associar ao governo, vender 51% das possessões
daquelas matrizes que estavam ali na China. Ou era um ou era outro. Ou fazia uma marca chinesa, ou então se associava ao governo, que faria também uma marca chinesa. E assim foi se transferindo aos pouquinhos a tecnologia que se tinha nas grandes empresas americanas e europeias para as mãos de entidades chinesas. E aí se chegou ao desenvolvimento, enquanto nos países de desenvolvimento tardio como o nosso, ele não houve essa exigência de que se passasse a transferir a tecnologia das empresas que aqui chegassem. Não houve, apenas mendigou-se a grande parte dos empregos que se fazia. E aconteceu o que aconteceu, né? Como, por exemplo, a Ford veio para o Brasil, se instalou, empregou muita gente realmente, né? Melhorou um pouco a renda dos brasileiros que foram empregados pela Ford. Depois, quando as coisas pareciam boas, foi lá, comprou a única montadora que resistiu à abertura dos mercados, que era a Troller, até que chegou um momento em que já não era mais interessante ficar no Brasil. Ela desmontou tudo, inclusive a Troller foi embora, deixou o desemprego e pronto. O que não aconteceu na China, pois havia a obrigatoriedade de ter um sócio chinês. O governo chinês, que é difícil ter influência externa, ele impôs, pode sim. Ele diz que poderia sim se instalar na China, utilizar a mão de obra chinesa, mas tinha que ter um sócio chinês. E a tecnologia passou. E aí a China passou a também dominar não só a sua vantagem competitiva, a teoria do seu fator de produção, que era a mão de obra, passou a também ter capital. Não tem terras, né? Porque metade da China é deserto. Mas passou a ter capital e com o capital fez-se a tecnologia. E hoje está disputando o poder mundial com as grandes potências, como a Rússia, como os Estados Unidos, etc. Bom, é isso que nós temos aqui para discutir. Falamos então do mercantilismo, da teoria da vantagem absoluta, com o exemplo de Portugal. Temos a teoria das vantagens relativas também dita aqui, explicada. A teoria da dotação dos fatores de produção, que explicamos o porquê dentro dessas teorias que tivemos o Brasil em destaque mundial para o fator de produção terra, mas não conseguiu manipular isso a ponto de trazer a tecnologia ocidental porque nós não somos ocidentais, né? Ocidentais, quando eles se referem ao mundo ocidental, os americanos, eles se referem a eles e à Europa. Eles não se referem à América do Sul. E aí não conseguimos fazer essa transição, mas a China, que tinha e tem a sua vantagem do fator de produção mão de obra, conseguiu fazer essa transação, ter capital e do capital continuar a desenvolver a sua tecnologia. Muito obrigado por quem escutou até agora. Se inscreva no canal. E até o próximo áudio resumo, para terminarmos depois a teoria dos viés desenvolvimentistas, a OMC. Podemos citar também algumas partes do tratamento nacional. Acho que não vou falar do tratamento nacional dos produtos aqui, mas podemos falar da OMC, das conferências, dos membros e etc, dos acordos aqui. Muito obrigado, se inscreva no canal e até o próximo áudio resumo.